Porque isso nos coloca uma questão. O imperialismo já se manifestou claramente que é contra o golpe de Estado no Brasil. Isso está colocado. Mas o imperialismo não disse que é contra uma vitória do capiroto nas urnas. Então, pode ser uma operação tão genial que, assim, quer dizer, eles se colocam em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Mas, se o sistema eleitoral brasileiro confirmar eventualmente a vitória de alguém que presta serviços ao imperialismo, eles não vão poder ser culpados de absolutamente nada. Então, passo para você refletir sobre esse ponto. Estávamos iludidos? Eu, pelo menos? Comecemos, Leonardo, pela questão do imperialismo. É importante qualificarmos o conhecimento sobre o que é o imperialismo. Nenhuma leitura, eu diria, científica, rigorosa, concreta, material sobre o assunto do imperialismo trata o imperialismo apenas como uma espécie de fantasma ou de monstro do mal que viesse a perseguir as pessoas. O imperialismo, acima de tudo, é um movimento do capital, das classes burguesas. Não há, praticamente no mundo inteiro, nenhum imperialismo que seja apenas a faca ou a espada do capitalismo central, diretamente contra um país, sem que nesse país haja uma burguesia associada. Então, no caso do Brasil, bem como no caso de todos os demais países capitalistas do mundo, não é apenas o capital estadunidense, ou então estadunidense europeu, ou então estadunidense europeu japonês, enfim, isso que dá a OTAN e mais adjacências, dá para resumir em poucas palavras, em Estados Unidos, mas é um complexo coordenado pelos Estados Unidos. Pois bem, não dá para dizer simplesmente que essa gente chega aqui e fala, quero tornar vocês uma colônia. Porque o movimento fundamental é da burguesia nacional, que se associa a esta internacional. Então, eu gostaria de lembrar aqui uma divergência que há entre uma leitura marxista e uma leitura de esquerda menos científica, mais, eu diria, voluntarista do fenômeno do imperialismo. Uma leitura de esquerda não marxista diz assim, precisamos lutar contra o imperialismo. O imperialismo é o rótulo que nos unifica nacionalmente. Então, vamos lutar para uma burguesia nacional desenvolvimentista, uma burguesia que não seja refém da burguesia estadunidense ou coisas mais. Isso é uma fantasia, isso é uma espécie de ilusão das mais sem pé nem cabeça. Porque, no final das contas, o imperialismo é um movimento da dinâmica da exploração da burguesia. Então, é a burguesia do Brasil que prefere plantar soja, que é latifundiária, que explora extensivamente a terra e que vende para os Estados Unidos e não quer fazer mudança desse padrão de organização social. Então, o que estou dizendo aqui é que a luta do imperialismo não é simplesmente fazer acordo com os nacionais, dizendo, vocês me exploram, mas isso é o que menos importa, porque a contradição decisiva é a que está lá fora. Porque a contradição decisiva está aqui dentro, é a contradição de capital e trabalho. Portanto, quem é marxista olha o imperialismo a partir do filtro da contradição capital e trabalho. Se olha assim, não adianta dizermos nós que o que aconteceu semana passada no Brasil foi a concórdia entre capital e trabalho, porque essa concórdia não existe e não pode existir, jamais existirá. Então, quando se juntam elementos da burguesia brasileira com elementos do povo brasileiro, líderes de sindicatos, de movimentos sindicais, de movimentos sociais, mais banqueiros, mais industriais e outras coisas mais, isso é uma espécie de fantasia, de ilusão, porque isso é a contradição. O golpe que aconteceu no Brasil foi em favor destes, que são os banqueiros do Brasil, os especuladores do Brasil e outras classes mais burguesas do Brasil, em favor dessa gente. Então, essa gente não tem como defender a democracia, a não ser que a democracia para essa gente seja o regime que exatamente aí está em defesa dela própria. Então, eu diria que é coitado do povo, coitados dos dirigentes e das dirigentes dos movimentos sociais e dos sindicatos, porque, no final das contas, estão sendo engrupidos, para falar aqui, como se fosse um lunfardo argentino, portenho, mais uma vez, porque a origem da palavra é, efetivamente, um lunfardo argentino, mais uma vez, somos otários, enfim, porque, no final das contas, deram um golpe até anteontem, estavam impedindo qualquer movimento, ontem tomaram a bandeira da democracia e o resto bateu palma dizendo, puxa vida, agora o negócio vai. Então, não gostaria de dizer que esse movimento é Estados Unidos contra o Brasil. Esse movimento é burguesia do Brasil, associada também à burguesia dos Estados Unidos e do resto do mundo, porque elas constituem uma classe que pensa igual, tem os mesmos valores. Qual é a diferença de Miami e Barra da Tijuca? Alguém vai dizer, ofendeu o Rio de Janeiro. Pois bem, qual é a diferença de Miami para Morumbi? Dá na mesma, enfim, muda o bairro, muda o cheiro do Rio Pinheiros e da Praia Grande de Miami e coisas mais. Palm Beach e outros mais. O Trump é um modelo, inclusive, de excrescência, exotismo, eu diria, burguês, ou então preguice burguesa, que não sei por que o Ibrahim Suede não entrevistou alguma vez no passado. Enfim, ele está no nível de coluna social do Ibrahim Suede. Quem também não souber quem foi Ibrahim Suede, procure por aí. Enfim, isso é a burguesia, em qualquer lugar. Ela deve ter também o equivalente ao Ibrahim Suede.
Então, o que estou dizendo é que este movimento não permite, de modo nenhum, que nós acreditemos que agora haverá democracia, ou então que o Partido Democrata dos Estados Unidos seja grande coisa e permita a democracia. Deu o golpe junto com o Partido Republicano, e o Leonardo, nesta pergunta que me fez, lembra de uma questão aqui que é decisiva. Há uma disputa política entre duas frações políticas que comandam o complexo industrial militar dos Estados Unidos, mas no nível econômico, não há contradição nenhuma. São os mesmos grupos, os mesmos movimentos, o capital financeiro, a indústria bélica estadunidense. Então, não tem condição de sair daí alguma coisa diferente. Então, Leonardo, efetivamente, neste momento, nós estamos com o mesmo bloco do jeito que estava. Apenas agora, este bloco olha para os otários, para falar aqui na palavra argentina, que depois aqui no vernáculo brasileiro, português já está bem assimilada. O que nós temos aqui, efetivamente, é o fato de que nós estamos, mais uma vez, apanhando, fomos roubados, depois o ladrão vem para nós e diz, mas vocês são bonitinhos, não me roubo mais, ou então já está bom o roubo do jeito que eu fiz. Isso é síndrome de Estocolmo das esquerdas. Apanhou, as esquerdas apanharam, elas sofreram, e agora, quando o assaltante ou o explorador fala assim, eu defendo a democracia, nós ficamos todos felizes em um minuto para chegarmos a esse patamar. Ou seja, encaminhando já, aqui foi a primeira pergunta do Leonardo, e eu fiz uma espécie de abertura que não podia fazer de outro modo, tinha